Olá, eu sou a professora Daniele Bracher e vamos agora à nossa videoaula sobre fatoração. Fatoração também pode ser chamada de decomposição em fatores primos. Bem, o teorema fundamental da aritmética nos diz que todo número natural maior que 1 ou é primo ou pode ser escrito como um produto em que todos os fatores são primos. O número será primo quando ele tiver somente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Nos demais casos, o número será composto, e no caso de um número composto, ele poderá ser escrito na forma de decomposição em fatores primos, como uma multiplicação de fatores primos. Aqui eu trago alguns exemplos. Fatorar um número, então, nada mais é do que escrever esse número na forma de uma multiplicação. Temos então o número 21, que pode ser escrito na forma de 3 vezes 7, o número 22, 2 vezes 11, e o número 23, que é primo, então só tem como divisores o número 1 e ele mesmo. Então, seria 1 vezes 23. Que eu trago então o nosso primeiro exemplo. Fatorar um número é dividir esse número pela sequência dos números primos. Então, se eu quero fatorar o número 234, como é que eu vou fazer? Eu tenho ali a sequência dos números primos e eu vou dividindo sempre que eu conseguir dividir com uma divisão exata, né? Então, 234, eu posso dividir por 2? Sim, eu posso dividir por 2, que vai me dar o resultado de 117. Já o 117, eu não posso dividir por 2, porque não daria uma divisão exata. Então, eu vou dividir pelo próximo número primo, que no caso é o 3. 117 divididos por 3 dá 39. 39 eu posso dividir por 3 também. Então, vou dividir por 3, que vai me dar um resultado 13. 13 eu só posso dividir por ele mesmo, porque ele é um número primo. Então, 13 divididos por 13 dá 1. Então, quer dizer que o número 234 decomposto será 2 vezes 3 vezes 3 vezes 13. Ou eu posso colocar em forma de potência o 3 vezes 3, escrevendo 2 vezes 3 ao quadrado vezes 13. O segundo exemplo, então, é a decomposição do número 160. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir esse número por 2. 160 divididos por 2, eu vou encontrar o resultado de 80. 80 eu posso dividir por 2, vou encontrar 40, que novamente divido por 2, vou encontrar 20, que ainda dá para dividir por 2, vou encontrar 10. 10 posso dividir por 2, vou encontrar o número 5, e o número 5 é um número primo, só pode ser divididos por 5. Isso vai me dar, vai acabar a conta que vai dar o resultado 1, né? 5 divididos por 5, que dá 1. Então, eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 5 vezes, então eu já vou escrever na forma da potência. 2 elevado à quinta potência vezes 5. Depois temos o conceito, então, de mínimo múltiplo comum, o MMC, que traz aqueles múltiplos de dois ou mais números, né? O mínimo, o menor múltiplo comum de dois ou mais números. Depois, então, temos o conceito de máximo divisor comum, o chamado MDC, que será o maior divisor comum entre dois números. Uma forma facilitada de encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre dois ou mais números é eu fazer a decomposição simultânea destes números. Como é que eu vou fazer então? Vamos a um exemplo. Eu tenho o número 12 e o 45. Eu vou ir dividindo os dois ao mesmo tempo. Então, o 12 eu posso dividir por 2, que vai me dar 6. 45 não posso dividir por 2, então vou só repetir ele. Então, posso dividir por 2 novamente, né? 6 divididos por 2 dá 3.
45 só vou repetir, porque eu não posso dividir por 2. Então, eu vou dividir pelo próximo número primo da sequência, número 3. 3 divididos por 3 dá 1, 45 divididos por 3 dá 15. 15 eu posso dividir por 3 de novo. Então, repito o número 1, que eu já encerrei a conta do 12. 15 divididos por 3 dá 5. O 5 é um número primo, que eu só posso dividir por 5. Então, vou fazer a divisão por 5. Então, eu vou ter o resultado da decomposição desses dois números, meu mínimo múltiplo comum. Então, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Isso vai me dar um resultado de 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, 36 vezes 5 dá 180. Então, meu mínimo múltiplo comum de 12 e 45 é 180. Aqui eu posso também já ver qual é o máximo divisor comum. Lembrando que o máximo divisor comum vai ser aquele que fez a divisão dos dois números ao mesmo tempo. Então, o número 2 não é, porque ele dividiu só o 12, mas o número 3 é, dividiu o 13 e dividiu 45. Então, quer dizer que o meu máximo divisor comum de 12 e de 45 é o número 3. Próximo exemplo traz a decomposição dos números 20 e 50. Eu posso dividir por 2, 20 dividido por 2 dá 10, 50 divididos por 2 dá 25. Então, vou dividir por 2 novamente, 10 divididos por 2 dá 5 e só repito 25. Então, eu vou dividir por 5, que é o próximo número primo que cabe aqui. 5 divididos por 5 dá 1, 25 divididos por 5 dá 5. E aí, vou dividir o 5 por 1 e vou por 5, aliás, 5 divididos por 5, vou chegar no meu resultado. Logo, meu MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ou poderia escrever, já agrupar em forma de potência. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso dá 4 vezes 25, dá 100. Meu mínimo múltiplo comum será igual a 100. Já o MDC corresponde àqueles divisores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então, nós temos o número 2 e o número 5. Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Meu MDC de 20 e de 50 é igual a 10. Nosso próximo exemplo traz um trio de números. Nós temos os números 80, 100 e 120. Então, eu vou fazendo a divisão, a decomposição, né? Dividindo pela sequência dos números primos. Primeiro, eu vou dividir pelo número 2. 80 dividido por 2 dá 40. 100 dividido por 2 dá 50. 120 dividido por 2 dá 60. Então, vou dividir por 2 novamente. 40 divididos por 2 dá 20, 50 divididos por 2 dá 25, 60 divididos por 2 dá 30. E eu posso dividir por 2 novamente. 20 divididos por 2 dá 10, repito 25, 30 divididos por 2 dá 15. Posso dividir por 2. 10 divididos por 2 dá 5, repito 25 e repito 15. Então, vou para o próximo número da minha sequência de primos, que é o número 3. Vou repetir o 5, vou repetir o 25 e o 15 divididos por 3 dá 5. Então, vou dividir por 5. 5 divididos por 5 dá 1. 25 divididos por 5 dá 5. 5 divididos por 5 dá 1. Então, vou dividir mais uma vez por 5. E aí, vou terminar o meu cálculo. Essa operação vai me dar um MMC igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Fazendo a conta, eu vou encontrar o resultado de
1.200. Logo, o MMC de 80, 100 e 120 é 1.200. Já o MDC, então, traz os números que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter o MDC igual a 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 5 vai dar 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. MDC igual a 20. Vamos então a um exercício em forma de problema. Em uma confecção, há rolos de malha com medida de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira da malha? Perceba que aqui é preciso fazer o cálculo do MDC. Então, nós vamos decompor os números 120, 180 e 240. Primeiro, vamos dividir por 2, 120 por 2 dá 60, 180 dá 90, 240 dá 120. Dividimos por 2 novamente. Teremos como resultado 30, 45 e 60. Dá para dividir por 2 mais uma vez. 30 divididos por 2 dá 15, repito 45, 60 divididos por 2 dá 30. Posso dividir por 2 novamente. Repito 15, repito 45 e 30 divididos por 2 dá 15. Então, vou dividir por 3, que é o meu próximo número primo. 15 divididos por 3 dá 5. 45 divididos por 3 dá 15. 15 divididos por 3 dá 5. Então, vou dividir por 3 novamente. Repito 5. 15 divididos por 3 dá 5. E repito 5. Então, vou dividir pelo próximo número primo da lista, que é o número 5. 5 divididos por 5 dá 1 e eu termino o meu cálculo. Para calcular o MDC, eu vou ver quais foram aqueles divisores que dividiram os três números ao mesmo tempo. Então, foi o número 2, depois o número 2 novamente, depois o número 3 e depois o número 5. Então, o nosso MDC é igual a 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, que dá 12, vezes 5, que dá 60. E é isso, pessoal. Faça os exercícios, não tenha medo de errar, que é através do erro que a gente aprende, tá bem? Um abraço.